Olá a todos, bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM, e depois de vermos os dois primeiros episódios do Obi-Wan Kenobi, poderás ter ficado a perguntar quem é o Grande Inquisitor. Porque durante a era do reinado do Império, o Grande Inquisitor foi um instrumento importante para Darth Vader, na caça aos Jedi fugitivos. Ora, neste vídeo vou-te explicar quem é o Grande Inquisitor, e conhecer a sua origem Jedi, e qual será o seu possível futuro no universo Star Wars. Porque embora haja muitos vilões na galáxia do Star Wars, o Grande Inquisitor é um dos mais interessantes, e tem uma história de origem bastante trágica, o que também nos dá pistas para o seu futuro. Porque mesmo que tenhas visto as séries animadas do Rebels e Clone Wars, existem bastantes factos que poderás não conhecer sobre o Grand Inquisitor que aconteceram nos livros ou nas bandas desenhadas. Spoiler alert! Ora, o Grand Inquisitor fez a sua estreia na primeira temporada da série animada Star Wars Rebels e foi o principal antagonista desta série. No entanto, a sua história não terminou por completo, mesmo após a sua morte anos antes do New Hope, que é o episódio 4 de Star Wars. Ora, como mencionei antes, o Grand Inquisitor foi primeiro apresentado como um Jedi. Originalmente era um cavaleiro da Ordem Jedi, servindo como um dos guardas do Templo Jedi no mundo central da República, no planeta chamado Coruscant. Mas considerando que os rostos dos guardas estavam sempre cobertos pelos seus capacetes cerimoniais, foi explicado pelo diretor de Rebels e Clone Wars que o futuro Inquisitor fez a sua primeira aparição no final da temporada 5 de Clone Wars, tendo acompanhado a Jedi trapaceira, de seu nome Barry Zoffy, no seu julgamento perante o Supreme Chancellor Palpatine. Anakin, Chancellor Palpatine is evil! Apesar do seu grande desejo de conhecimento, o antigo guarda do Templo Jedi foi excluído de muitos dos arquivos do Templo Jedi, que estavam reservados apenas para membros do Conselho Jedi. Isto resultou num crescente ressentimento e amargura para com os Jedi, que fez com que Dark Sidious acabasse por explorar antes da purga Jedi. E aí começa a ligação do Grand Inquisitor a Darth Vader. Tendo sido seduzido e corrompido pelo lado negro da força, com uma certa ajuda do Lord Sidious, a vida do Grand Inquisitor foi poupada quando o Imperador Palpatine iniciou a Ordem 606 e enviou o seu novo aprendiz, o Darth Vader, para matar os Jedi no templo. Tendo-lhe sido prometido o acesso a todos os arquivos no Templo Jedi, o antigo Jedi sucumbiu dessa forma ao lado negro e foi colocado no comando dos recém-formados Imperial Inquisitors, isto como seu líder, dedicando-se à caça de todos e quaisquer Jedi que tivessem sobrevivido à Ordem 66. O Grand Inquisitor comandava outros Jedi que também tinham sido seduzidos ou mesmo torturados para se tornarem servos do lado negro, e acima do Grand Inquisitor apenas existiam duas pessoas, o próprio Darth Vader e o Imperador Palpatine. Remetendo para os métodos mais brutais do Darth Vader, o Grand Inquisitor era um servo obediente e que se tornou satisfeito com a oportunidade de provar o seu valor, eliminando os últimos vestígios da Ordem Jedi. Desenvolvendo mesmo táticas brutais, ele tornou-se extremamente habilidoso na caça das suas presas. Como por exemplo, a certa altura, ele utilizou os restos mortais da Mestra Jedi, Luminara Unduli, para atrair os sobreviventes Jedi e fazendo-os assim sair dos seus próprios esconderijos. Foi também nesse tempo que ele participou na caça a Obi-Wan Kenobi, acompanhado da Third Sister, ou terceira irmã, e o Fifth Brother, este sob o seu comando, como vimos na série do Obi-Wan. Mas apesar disto tudo, ele acaba mesmo por morrer na série animada de Star Wars Rebels. Nos anos que antecederam a New Hope, o Grand Inquisitor cometeu suicídio na sequência da sua caça fracassada a Kanan Jarrus, assim como a Ezra Bridger, durante o rapto de Jarrus e a sua tortura na nave Almirante, conhecida como The Souvenir. Ezra e os seus companheiros de Rebels montaram uma missão de resgate, permitindo que Kanan e o Inquisitor tivessem um duelo final, como vimos na primeira temporada de Star Wars Rebels. Ora, enfrentando o seu medo e abraçando totalmente a força, Kanan conseguiu desarmar o Grand Inquisitor e deixou-o pendurado numa ponte acima do gerador em explosão do Star Destroyer. Ora, o Grand Inquisitor, sabendo que ia ser punido pelo seu fracasso, declarou que existem, e passo a citar, coisas muito mais assustadoras do que a morte, e nesse momento deixa-se cair, encontrando de bom grado a sua morte naquela explosão, preferindo assim a morte à tortura que iria ter se reportasse o seu fracasso ao Darth Vader. There are some things far more frightening than death. Ora, mas apesar da morte do Grand Inquisitor, não foi a última vez que o vimos, porque o Darth Vader voltaria a usá-lo no futuro. De forma surpreendente, o Darth Vader ainda recorreu ao Grand Inquisitor, mesmo após a sua morte em Star Wars Rebels. Isto aconteceu nas bandas desenhadas mais recentes de Star Wars, onde vimos Darth Vader a impedir o espírito do Inquisitor de prosseguir o seu destino, usando o lado negro para o manter ligado a um templo Jedi da Era da Grande República. O espírito do Grand Inquisitor assombrou o templo durante anos e foi usado como uma armadilha para qualquer sobrevivente Jedi que procurasse os conhecimentos e os artefactos antigos contidos no interior do templo. No caso em questão na banda desenhada, o filho de Darth Vader, o Luke Skywalker, encontrou o caminho para o templo pouco depois dos acontecimentos que aconteceram em Empire Strikes Back. Tendo perdido o lightsaber do seu pai durante o duelo com Vader, o Luke encontrou um lightsaber de lâmina amarela que pertencia a um guarda do Templo Jedi, isto antes de ser atacado pelo Grand Inquisitor. Isto também serviu como momento fulcral
porque viu Luke a entender que tornar-se um Jedi era também continuar o legado da Ordem Jedi. Após uma pequena luta nessa banda desenhada, o filho de Anakin Skywalker derrotou o fantasma do Inquisitor, que ainda estava em chamas no momento da sua morte, e assim continuou no seu espírito. Nesse mesmo enredo, o Darth Vader, embora tenha chegado pouco depois para ver o que a sua armadilha tinha apanhado, o espírito do Grand Inquisitor não tinha nada para mostrar. E como tal, o Darth Vader recusou-se a libertá-lo, forçando-o a continuar a existir no seu estado abrasador e a suplicar pela sua libertação. Ora, isto fazendo a ligação de quando ele se atirou para a própria morte. Quando enfrentou Kanan, o Grand Inquisitor realmente tinha razão quando dizia que existem coisas piores do que a morte. E apesar dele pensar isso, viu-se que nem a própria morte o conseguiu libertar do lado negro da força e da própria tortura pelo Darth Vader. Ora, tendo isto tudo em conta, claramente o Grand Inquisitor é sem dúvida uma das histórias mais trágicas que vemos no Star Wars, isto no lado dos vilões, tendo sido corrompido e o qual caiu tão profundamente para o lado negro da força. Mesmo que já tenhas visto o segundo episódio do Obi-Wan e aparentemente ele morrer lá. Não sei se ele vai continuar morto ou vão utilizar no futuro, porque tendo em conta que a série, jogos e bandas desenhadas faz tudo parte do mesmo enredo de Star Wars, portanto não faz grande sentido ele morrer na série do Obi-Wan e depois continuar vivo nas bandas desenhadas. Ora, isto é tudo o que tenho para explicar sobre o Grand Inquisitor. Espero que tenhas percebido agora um pouco melhor de quem é na verdade este senhor. E se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal, ativar as notificações, se ajuda o canal a crescer cada vez mais. Para estares por dentro das principais coisas que acontecem no mundo geek, visita diariamente tretasdocromo.com e segue a página nas redes sociais. Se quiseres apoiar ainda mais o canal, podes também passar na loja geek do Tretas do Cromo e ver o que é que há por lá ou aderir ao Patreon. Obrigado por todo o apoio, obrigado por teres assistido ao vídeo. Até ao próximo, eu sou o PM e vemo-nos por aqui.